Olá, boa tarde. Já estamos ali a ver o tempo, portanto não temos muito, temos de avançar, porque o tempo é curto, e estamos aqui para conversar sobre livros e sobre a língua portuguesa e sobre outras línguas, se nos apetecer. Temos aqui um pedaço de tempo para falar sobre a nossa língua e espero que gostem. Eu vou começar por fazer aqui um comentário ou uma pergunta, depois gostava de te ouvir. Os livros são uma tecnologia, digamos assim, que permite uma tecnologia que nos permite ver a nossa língua e outras línguas noutros tempos. Portanto, nós podemos conversar em português aqui, estamos todos a conversar aqui em português, mas podemos com os livros conversar com outras épocas. Gostava de te perguntar se sentes esta relação emocional com as outras épocas da nossa língua, se isso é importante para ti e se os livros são também esse mecanismo para lá chegares. Bem, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um escritor, sou angolano, sou um escritor da língua portuguesa. Então, a mim, enquanto escritor, interessa-me a língua não só na sua variante angolana, mas na sua globalidade. E isso também tem a ver com o tempo, ou seja, também me interessa a língua portuguesa falada ao longo dos séculos. Não é? Sim. E não só, eu acho que quem ama verdadeiramente a língua portuguesa tem de amar a língua portuguesa nesta sua inteireza, não é? Não. Significa que tem que amar todas as variantes da língua portuguesa, não é? E não só a sua, do seu país ou da sua zona. Exatamente. Eu nem acho que isso existe, na verdade acho que está tudo ligado, não é? Quer dizer, para conhecer o português que se fala em Lisboa, porque o português que se fala em Lisboa não é exatamente o mesmo que se fala em Faro, é preciso conhecer muito bem o português que se fala em Pernambuco, não é? Sim. Porque há palavras que desapareceram aqui, em se mantiveram Lisboa, no Brasil. E que se mantiveram, não, aqui em Lisboa, mas até se podem manter em algumas regiões do interior de Portugal e que se mantêm também no interior de Pernambuco. E as próprias formas verbais, nós sabemos que sempre que falamos com brasileiros que nos dizem porque é que vocês não usam gerúndio. E nós usamos o gerúndio. E já foi usado muito mais e continua a ser usado no Algarve. Exatamente. E no a Lídia Jorge, tu lês um romance da Lídia Jorge e a Lídia Jorge usa o gerúndio muito bem. E o gerúndio é importante, atenção, eu gosto imenso do gerúndio. Não... E nós temos muitas vezes a ideia, quando falamos na língua, mas essa a sensação que eu tenho, e falo muitas vezes sobre a língua portuguesa, que as pessoas tendem a querer falar de um aspecto muito particular, que são o que é que está certo, o que é que está errado, quando na verdade é muito mais interessante vermos todas estas correntes, quase, eu não diria subterrâneas, mas quase submarinas, porque a nossa língua é um arquipélago. É uma das características da nossa língua é que cada um dos países tem língua portuguesa como língua oficial, não faz fronteira com outro. A única fronteira parecida será com a Galiza, mas isso é uma questão diferente, ou seja, somos um arquipélago e, portanto, é pelo mar que nós nos vamos encontrar. É verdade. E, aliás, deixa-me acrescentar, eu estava a falar das diversas variedades da língua portuguesa e esqueci-me de falar nos crioulos, não é? Quer dizer, os crioulos de Cabo Verde, da Guiné, de São Tomé, são um repositório extraordinário de palavras, de arcaísmos da língua. Então, já são outras línguas, mas que mantêm... Então, tu vais ouvir o crioulo da Guiné, que é tão bonito, e vais encontrar joias da língua portuguesa, palavras que se perderam aqui, que deixaram de ser utilizadas e que continuam vivas naquelas línguas. Posso estar enganado e não quero estar a dizer nenhum disparate, porque não conheço o crioulo de forma profunda, nenhum deles, mas, salvo erro, porque às vezes há palavras que nós não usamos na forma padrão da língua, mas que ainda se mantêm em certas zonas. Exatamente. Uma delas é auga, que exatamente. As pessoas talvez aqui também em Portugal, não é? Usa-se em Portugal, em muitas zonas, e salvo erro, posso estar aqui enganado, há pelo menos um dos crioulos que tem auga ainda como palavra. E formas de tratamento também, o inhô. Exatamente. Portanto, protege, no fundo, que preservaram ali noutra gramática materiais do português que ficaram ali e até noutras línguas, há outras nas línguas nacionais de Angola, não é? Há palavras do português e formas que se perderam no português e que se preservam. Sim. O dom, por exemplo, no Kikongo. Então, é muito interessante isso. Ou seja, eu estava a falar dos crioulos, mas a gente pode ir além dos crioulos. Sim, podemos ir para outras línguas. E lembrar também, já agora, que o português
é uma criação coletiva de todos os seus falantes, não é? E há muito, desde o início que é assim, não é? Quer dizer, sem o árabe não existiria a língua portuguesa. E sem as outras línguas. Mas sem todas, as outras sim, línguas sim, também, sim, sem o sim. quimbundo, não é? Sim. Há palavras Há palavras do quimbundo que entraram na língua portuguesa há tanto tempo que os portugueses não sabem, como minhoca. E quesília. Quesília, que vem de quigila. E a famosa... A quesília, eu não sei se é verdade, mas é o que se conta em Angola, que o Camilo Castelo Branco tinha um correspondente em Angola. O Camilo não saiu de Portugal, mas correspondia-se muito. E, bom, tinha uma paixão enorme Viajava pela pela escrita, língua. não é? E, portanto, tinha aquilo que nós estamos a falar. Ele tinha paixão pelo português do Brasil. Tinha paixão pelo português falado em Angola. E tinha um correspondente em Angola que lhe dava as palavras, que já estavam em circulação no português de Angola. E uma delas terá sido Uma quesília. delas era quesília, que vem de quigila, Pois, sim, do sim, quimbundo sim, sim. quigila. Outra que se diz que vem é o famoso bué. Bem, mas isso é recente, não é? Sim, muito mais recente. Mas nas antigas tu tens palavras que realmente ninguém se lembra. Maluco, minhoca. Minhoca vem de nhoca, cobra. E para criar um livro em português, em Angola, tudo isto é importante. Ou seja, a pessoa Tudo isto é importante. Portanto, eu divirto muito, mesmo eu tenho romances históricos, como a Rainha Ginga, nos quais me divertia a resgatar arcaísmos e a fazer uma outra coisa mais divertida, que é a inventar arcaísmos. Palavras que Portanto, parecem, são neologismos que parecem daquela época. Exatamente. Esta é a tal criatividade, o tal borbulhar da língua de que nós falamos menos vezes do que eu acho que seria importante, porque temos às vezes um pouco de medo. Seria impossível termos bons livros se não houvesse este borbulhar da língua. Bem, é muito interessante isso, que é a relação das pessoas com a língua, não é? Eu acho que os portugueses muitas vezes têm uma relação formal, muito formal com a língua portuguesa, que não existe em Angola. Entre outras razões, porque em Angola o português continua a viver em conjunto com muitas outras línguas. No Brasil também, mas menos, não é? E em Angola é no dia-a-dia. E, portanto, o português namora com essas outras línguas. E nós É aqui temos contaminado esta ideia... por elas. As pessoas vêm dessas línguas para o português. E, portanto, a relação é uma relação mais criativa. Nós também temos outras línguas em contacto, mas é o inglês, por exemplo, como estamos outras línguas aqui ao lado, mas temos uma ideia de facto mais quase, como é que eu dizer, de proteção. Temos medo que se parta a língua, quando na verdade isso nunca acontece. Não é? E aliás, a língua retém e vai buscar aquilo de que necessita. Quando foi buscar o bué angolano, quando os portugueses foram buscar o bué angolano, é porque precisavam dele, não é? O cota, etc. Não é? Aliás, o bazar, não o bazar de comprar e vender, mas o bazar de nos irmos embora. E daqui a pouco vamos ter de bazar. Tem muito a ver também com a... Já temos que bazar? Não, ainda não. Ainda temos tempo. Mas agora esquece-me o que ia dizer. Agora vou fazer outra pergunta, porque fala-se também muito, e é um dos temas, que é a relação dos livros, onde nós temos a língua escrita a refletir a língua oral, a língua parte da oralidade e vai para a escrita, onde se pode trabalhar. Isso é uma das grandes diferenças, quanto a mim, de poder escrever, é podermos... Não é que não se faça isso na oralidade, mas na escrita nós podemos voltar atrás, trabalhar, fingir uma naturalidade, inventar palavras, arcaísmos que não existem. Agora, há a relação com esta outra tecnologia, o livro também é uma tecnologia, que é o digital. E eu gostava de perguntar e conversar aqui um pouco sobre se isso pode pôr em perigo, de alguma maneira, a língua, a relação que nós temos com a língua e com os livros e com a língua dentro dos livros. Não sei se... Mas pôr em perigo como? Nem entendo. É uma ideia que, por vezes, as pessoas lançam para cima da mesa, pensar que o digital, primeiro, que nos pode afastar dos livros ou que nos leva a uma língua diferente. Há pouco falávamos sobre isso. Eu acho que o digital é só o formato, não é? O que importa é sempre o conteúdo, não é? Eu costumo dizer, se me derem um romance amanhã dentro de um copo d'água, não é? Eu bebo aquele romance. É apenas Isso dá para um bom conto, não é? O importante é o que está dentro, é o conteúdo. Mas preferes papel, mesmo assim? Qualquer pessoa que seja um grande leitor prefere papel, não é? Até porque o nosso cérebro está mais preparado para o papel, quer dizer, já temos o papel há muito tempo e, portanto... Claro. Mas eu leio no iPad, agora estava a viajar de avião, então quando viajas de avião é muito mais cómodo, ainda por cima de noite ou quando as luzes estão apagadas,
consegue-se ler de forma Mas, no muito mais fundo, cómoda no iPad. Então leio em qualquer formato, não me ofende nenhum Se a formato. pessoa gosta mesmo de ler e se é um grande leitor, vai conseguir ler em muitos formatos diferentes. E Vai querer ler. Vai querer ler. Exatamente. Se não tiver em papel, vai ter de ser. É o que houver, não é? Se for na digital. pedra, é na pedra. Mas um outro aspecto do digital, não tanto o formato em que se lê, mas mais a questão das redes sociais e da forma como como nós interagimos. Eu aqui vou dizer uma coisa, não uma pergunta, mas uma afirmação. Entre os vários países de língua portuguesa, que lá está, somos o arquipélago, estamos longe uns dos outros, temos de ir pelo mar para lá chegar, ou pelo bar agora. Agora é pelas redes sociais. É isso, nós nunca tínhamos tido, se calhar, nós cá em Portugal estávamos habituados a ouvir muitos brasileiros, estamos habituados a ouvir também da África, porque as pessoas vinham até cá, ou nós íamos até lá. Há aqui uma possibilidade de conversar, que nem sempre corre bem, às vezes. Sim, mas eu acho que nunca houve tanto trânsito de pessoas e de ideias e de palavras entre todo o espaço da língua. Nunca houve. Também por causa do digital, não é? Por causa do digital, por causa das novas tecnologias. Também por causa da movimentação de pessoas, atenção, porque também nunca houve tantos brasileiros a viver em Portugal, é tanta circulação de pessoas, não é? Portanto, há muita circulação de pessoas. Então, eu acho que pela primeira vez na história há um grande conhecimento mútuo. Não é? Por isso é que eu também não me parece nada que esteja a haver um afastamento das diferentes variantes, é o contrário, está a haver um encontro. Quando tu estavas a falar no boé, etc., é um fenómeno muito interessante, que é o sucesso da cultura popular angolana, concretamente da música, em Portugal, explica que os jovens portugueses começassem a tentar falar como angolanos. Portanto, indo buscar o vocabulário angolano, e às vezes até com sotaque. Eu lembro-me de ter estado em escolas. Eu também escrevo livros para crianças, às vezes vou a escolas aqui em Portugal, e encontrei em algumas escolas garotos tentando falar português com o sotaque angolano, porque era cool, não é? Porque Mas há esta outra... entre Angola e Portugal, eu penso que nunca houve uma quebra desta possibilidade de comunicação, nem que seja pessoal. No Brasil, às vezes, a sensação que nós temos, e eu estou a dar a minha perspectiva pessoal, é que houve durante muito tempo uma grande atenção dos portugueses ao Brasil, pelas novelas. E não havia o contrário, não havia o contrário. E eu sinto, e talvez mudou. de forma muito otimista, que mudou ligeiramente. Não, mudou, não é ligeiramente, mudou profundamente. Há mais atenção do outro lado. Primeiro, a forma como os brasileiros olham não só para Portugal, mas para os países africanos, antigamente nem olhavam. Quer dizer, não sabiam, não conheciam. O Brasil é um país imenso. E é um país autista, como todos os países imensos. Não é? Que se bastava a si próprio. Se bastava a si próprio, estava fechado dentro de si próprio. E agora abriu-se, e, portanto, sim, existe um conhecimento maior. E há uma questão, nas velhas discussões, que muitas vezes são discussões de internet, não discussões reais, depois no dia-a-dia, de será que o português do Brasil se vai tornar uma nova língua ou não? Eu acho que não por isso que te disse, exatamente. porque há um encontro, há uma troca muito maior agora. Eu às vezes até digo que a África vai acabar por salvar essa unidade da língua, esse arquipélago, porque o desenvolvimento demográfico em África, claro que pode mudar, mas está a ser no sentido de o continente onde mais pessoas vão falar português daqui a umas décadas será a África, não é? Sim. E, portanto, não vai haver esta sensação de termos, e a nossa língua é especial porque é um arquipélago e porque tem um país... Mas não tem um centro de poder, não é? Sim. É isso que tu ias dizer. A Inglaterra, ou o espaço francófono, ou o espaço anglófono, têm centros de poder. Exato. E Espanha, no nosso não há um centro de poder, essa é uma coisa boa. Não há um centro de poder, mas há um centro demográfico. Quer dizer, temos um país que tem mais população do que todos os outros países de língua portuguesa juntos. Não é? E isso vai mudar. E isso vai levar a uma relação mais saudável. Neste momento já Moçambique. É verdade que nem toda a gente em Angola fala português. Sim, mas e mesmo nem toda a gente, isso, sobretudo em Moçambique, fala português. Atenção, portanto, é um pouco exagerado dizer 30 milhões de angolanos falam português. Não, há mas está a crescer, que não falam provavelmente, português. o número de Mas falantes. o número está a crescer e em Moçambique muito menos, mas também. E, portanto, neste momento, Moçambique e Angola já são 60 milhões. Portanto, com o tempo, provavelmente vão ter até ali... porque o Brasil parou, não é? O Brasil está a crescer menos. E pode até andar para trás um pouco. E agora, nós estamos aqui a falar de língua e de livros. Quanto aos livros em si, nós temos neste arquipélago. Este arquipélago tem esta dificuldade de transporte físico dos livros. Nós temos pouca relação, digamos, comercial também, de livros entre os vários países. Isso também está a mudar ou vai mudar? Também as próprias novas tecnologias que estavas a falar. Quer dizer, se eu hoje quiser muito um livro brasileiro, vamos dizer que eu vivo em Lisboa,
e quero muito um livro brasileiro Podemos que não usar posso comprar numa livraria online, não é? Então, nesse aspecto digital pode ajudar. Ajuda, então. Eu estou na ilha de Moçambique onde não tenho uma livraria. Mas se eu estou desesperado por livros, eu compro livros online. Não é? E, portanto, posso comprar no Brasil ou posso comprá-los em Portugal. Quase podemos dizer que para uma língua como a nossa, e isto talvez vá um pouco contra o que também se diz sobre a relação do digital com os livros, numa língua como a nossa, que é o tal arquipélago, a existência destes canais digitais é particularmente positiva, no sentido em que nós podemos comunicar com muita facilidade e é mais fácil. E agora vou-te falar de outro tema relacionado com a língua e com os livros, que é um extraordinário número de pessoas que, e isto à partida é bom, atenção, eu também faço o mesmo, que lê muito também em inglês. Julgas que isto poderá ser uma ameaça à leitura em... Não, quanto mais línguas as pessoas falarem, melhor para as pessoas e melhor para o mundo. O livro também nos dá não só... Eu leio em 4 línguas, enfim, prefiro ler em português. São as óbvias, não é? Francês, inglês, espanhol e português, não é? E não sentes que, por exemplo, haver um grande número de jovens que lê principalmente em inglês? Não. Isso é um problema? Não, absolutamente não. Os meus filhos, não é? Mas também leem em português, não? Os grandes leitores vão ler em... Os grandes leitores, e se tiverem esse trânsito... eu tenho um sobrinho que fala fluentemente, com fluência absoluta, como se fosse em língua materna, 5 línguas. Ele lê sem estranheza nenhuma, quer dizer, ele saltita do alemão para o francês ou para o português, os livros, um dia está a ler um livro em francês, amanhã está a ler um livro em português, não tem diferença. E aí temos uma das riquezas que os livros nos dão, que é, nós não temos possibilidade de conversar todos os dias, quer dizer, numa cidade como Lisboa até temos, mas não é fácil viver em várias línguas, e os livros também nos trazem outras línguas. Portanto, aqui estamos a falar do português, e foi isso que nos trouxe até aqui, mas também é curioso pensar que, pelos livros, nós também temos a possibilidade de viver em línguas que não são as nossas. Agora tenho uma curiosidade muito pessoal, e nós não tínhamos falado ainda. Qual é a tua relação com as línguas nacionais de Angola? Se conheces, não conheces? Eu tenho muita curiosidade, não conheço nenhuma delas, mas qual é que é a tua relação? Não, eu gostaria de falar, o meu sonho, enfim, é um dia falar fluentemente o Umbundo, por exemplo, que é uma língua muito bonita, não é? O Quimbundo. Quem vive em Angola, mesmo as pessoas de língua materna portuguesa, que hoje serão a maioria, não é? Porque os jovens, a maioria dos jovens... Já fala português? Não, já fala, só fala, pois, não é? Sim. Enfim, não é bom isso, atenção. Mas é isso, às vezes as pessoas pensam... Mas tem, de qualquer forma, uma relação e um conhecimento das outras línguas, algum conhecimento tem, além de que a língua portuguesa em Angola foi adotando palavras dessas outras línguas, como no Brasil, não é? Sim. E são muitas, não são poucas. Mas estão muito mais vivas do que no Brasil, não é? Estão muito mais vivas do que as outras línguas do Brasil, as línguas nacionais de Angola. Sim, o que eu estou a dizer é outra coisa, é que o Brasil, o português do Brasil incorporou centenas de palavras das línguas africanas. Sim. Eu tenho 2 ou 3 dicionários de bantuísmos em casa, portanto, de palavras de línguas banto que estão dentro do português do Brasil. Eu costumo dizer que se tu tirares todas as palavras de origem africana ou banto do português do Brasil, tu ainda falas português, ainda consegues falar português. Já não consegues é ser brasileiro. E aí está a prova de que esta ideia de que nós devemos tentar uma certa purificação da língua está completamente errada, porque se nós tirássemos essa... o mesmo acontece cá com as várias camadas que a língua... Então, aqui não tem, quer dizer, tira as palavras de língua árabe, não vais falar português. Já fala latim, mas não português. Mas voltando às línguas de Angola, uma ideia que por vezes as pessoas têm, isto acontece também em Portugal, quando falamos de Cabo Verde em relação ao crioulo cabo-verdiano, que é a língua materna dos cabo-verdianos, praticamente todos. Sim. O Germano Almeida sempre faz questão de dizer a minha língua materna é o crioulo, mas o português é a minha língua paterna. Pois. Porque o pai falava com ele em português. Até mesmo. O pai falava com ele em português. E, portanto, acho que haverá muitas pessoas como o germano, em que havia uma... E o crioulo é assim, em Cabo Verde é muito curioso, quer dizer, a música é praticamente toda em crioulo.
ok? O sentimento, a expressão de sentimento, etc. Mas a literatura é quase toda em português. As línguas têm funções diferentes na sociedade. Exatamente. E tu estás a conversar com cabo-verdianos e eles transitam, às vezes sem se dar conta, numa discussão, transitam do crioulo para o português. Porque há certas coisas que fica melhor em português. O que é engraçado é que nós podemos pensar, nós cá em Portugal temos dificuldade em perceber isto porque temos um país particularmente, temos outras línguas, a língua gestual portuguesa, por exemplo, que está aqui a acompanhar-nos, e já agora gostava de agradecer à intérprete, porque eu sei que também nada fácil de interpretar, e podemos bater palmas. E também temos o famoso mirandês, mas somos um país particularmente monolingue na forma como nós vemos agora o mundo. menos, porque as pessoas realmente começam a falar inglês como segunda língua, não é? Mas lá está, mas não é uma língua que está no território como o português e o crioulo cabo-verdiano estão. Já está aqui, olha. Pois é verdade, até no nome, não é? Eu estava perguntando, nem sei como se diz, porque parece-me que se diz em inglês primeiro e depois em português a seguir, não é? O que é notável, não é? E já mostra como as pessoas incorporaram o inglês a ponto de já não conseguirem fazer... Já está a misturar-se. Estamos num evento sobre livros e sobre língua a falar com esta expressão que eu não sei dizer, porque não sei se devo dizer toda em inglês, ou uma parte em inglês, outra em português. Book 2.0. Duas línguas em contacto, no mesmo título. Mas eu ia dizer que países que têm situações parecidas com a situação cabo-verdiana são países como a Suíça, como o Luxemburgo, em que têm uma língua, não chamam, quer dizer, no Luxemburgo já chamam, mas na Suíça não lhe chamam língua, mas é uma língua separada, e tem uma língua para a escrita, tem uma língua para outras situações, é uma coisa parecida. A maior parte dos países do mundo tem mais do que uma língua. Se fizermos o exercício, mesmo na Europa, onde houve movimentos acho que são todos, exceto Portugal. Portugal também tem... Tem o mirandês como língua oficial. Portanto, sim, mas Portugal. Mas, enfim, as pessoas esquecem-se do mirandês. O único país que parece ser, e posso até mesmo... E se houver aqui alguém que saiba da resposta, depois diga-me, parece ser mesmo a Islândia. A Islândia é o único país pode ser. Realmente monolingue, no sentido em que todas as pessoas falam uma língua, sim. E mais, aquela língua só é falada... Aquela ideia que a pessoa tem na cabeça cá em Portugal é mas eu duvido que haja um islandês que não fale inglês. Claro, obviamente, sim. Mas estou a dizer, a língua materna... E nestes países, quer dizer, se for já a Holanda, as pessoas leem mais em inglês do que em irlandês. Há mais livrarias até com livros em inglês do que... Mas isso é uma outra questão relacionada com a África, que é... Nós, por vezes, temos a ideia de que quando alguém fala de tornar o crioulo cabo-verdiano uma língua oficial ou proteger as línguas nacionais, mas que é um ataque... é a língua oficial. Ou seja, tornar, por exemplo, pô-lo na escola ou usar no língua Parlamento. Enfim, a ideia é... Mas no Parlamento é usado. Já é usado? Já é usado mas aqui em Portugal isso é visto quase como um ataque ao português. Sim. Quando não é. Não é. Só pode ser visto como um ataque ao português se tivermos esta mentalidade monolingue. O crioulo, que eu estava a dizer há pouco, o crioulo é uma língua de matriz portuguesa, que vem do português. Então, é uma evolução da língua portuguesa. É o filho. Então, exatamente, é uma continuidade do português. Então, não há distinção, não vejo sequer essa distinção, não vejo nem como concorrente. Não, mas já está. É uma continuidade. Às vezes cá em Portugal há esta ideia de que falar do crioulo é atacar o português, que é uma ideia muito errada, vem de uma mentalidade monolingue. Completamente. As línguas nacionais de Angola, que são de famílias completamente diferentes, não têm a mesma relação com o português. Mas a mesma coisa, quer dizer, se tu queres proteger a língua portuguesa em Angola, começa por proteger as línguas nacionais. As pessoas podem ter várias línguas. Podem e devem. É uma certa ideia muito europeia de que Não, muito portuguesa. E europeia também. É muito europeia no sentido, por exemplo, os franceses também têm tendência para acreditar nisto. Os franceses têm... Quantas línguas tem França? Eu sei, mas há aquela ideia 6, que 7... há a língua certa. Isso é um erro. Porque, por exemplo, nós, se cairmos num ponto qualquer de África, provavelmente as pessoas que vão estar à nossa volta vão falar várias línguas. 16 línguas. E são línguas que não são... Muitas vezes cá nós desvalorizamos porque estamos habituados a viver num território com línguas parecidas umas com as outras, daqui até à Roménia, e não percebemos que são línguas muito diferentes umas das outras. Eu lembro-me que uma vez estive no Congo, num evento literário, e o meu tradutor, que falava um português absolutamente sem falhas, falava 16 línguas.
16 línguas. E a pessoa pensa cá na Europa, como é que isso é possível? Porque também não tem, se calhar, aquela ideia um pouco neurótica, vamos dizer, que temos de aprender a língua durante 7 anos na escola, fechados numa sala de aula. Portanto, é uma aprendizagem que é bom, atenção, nada contra a aprendizagem de línguas, mas é uma aprendizagem na prática, no dia-a-dia, que leva a esta... Porque há um convívio natural. Ali na ilha de Moçambique, onde eu vivo, que há tempos tivemos um historiador brasileiro que foi, agora há pouco tempo, a semana passada, e ele chamou a atenção para uma coisa interessantíssima, que é, ali naquele território, que é mínimo, são 5 quilómetros, 15 mil pessoas, nunca teve mais de 15 mil pessoas. 15 mil. 15 mil. Durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, foi provavelmente o lugar mais globalizado de todo o espaço em língua portuguesa. Porquê? Porque ali falava-se na rua Swahili, árabe, Gujarati, hindi, mandarim, português, francês e por aí vai. E ouviam-se as línguas todas. As línguas todas. Sim. E ainda hoje o Swahili está no máximo, se fala... Swahili já é menos, mas quer dizer, mas o Makua, falava-se Makua naturalmente, o Makua fala-se ali no dia-a-dia, portanto... Para quem escreve em português em Angola, ou para a literatura em geral, esta diversidade linguística é uma fonte de inspiração? É absolutamente essencial para alimentar a língua, para dar vitalidade à língua, como eu disse há pouco. Quer dizer, a criatividade do português de Angola, que realmente hoje, de todo o espaço da língua portuguesa, há de ser a variedade mais criativa, não é? Que está, vem muito disso. Vem do facto da língua portuguesa namorar com todas as outras línguas africanas. Vou dizer uma coisa, nós, como estávamos a dizer há pouco, estamos numa época em que, de facto, conseguimos comunicar, nem sempre comunicamos bem, nem sempre comunicamos o suficiente, mas eu, por exemplo, vejo criadores das redes sociais angolanos que falam sobre temas de que eu gosto e aliás, tem um exatamente que fala, e isto é algo que eu acho positivo. Também falamos de livros, também vemos... mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação que no livro em si, no livro físico, e sendo possível descarregar o livro digitalmente, temos ainda muitas dificuldades de... Não há acesso ao livro, né? As pessoas não têm... É muito difícil, portanto, o principal problema dos nossos países é o acesso ao livro, não é? Em primeiro lugar, eu acho que os Estados deveriam investir em redes de bibliotecas públicas. Nós temos em Portugal? Não, Portugal tem uma das melhores redes de bibliotecas públicas do mundo. Os portugueses não têm noção disso, às vezes não têm noção. É uma das melhores redes de bibliotecas públicas do mundo. E, portanto, aí está uma coisa que Portugal poderia ajudar os países africanos. Ajudar a criar redes de bibliotecas públicas. Cá nós temos, se calhar, um problema que é, temos a rede, as pessoas não a usam tanto quanto podiam... eu vou muito a bibliotecas e as bibliotecas têm... Nós queremos sempre mais, não é? Queremos que as pessoas usem mais. Claro, mas não é que não haja público, não é? Não é ainda a Suécia, onde os autores, por exemplo, um autor como eu, vende pouco nas livrarias porque as pessoas vão ler na biblioteca. Não. E nada contra isso. Não, nada contra isso, sabes porquê? Porque também o Estado compra os livros para as bibliotecas. Então, para um escritor sueco vive facilmente da literatura porque lá a partir do Estado já comprou 10 mil exemplares, não é? Portanto, ficamos todos contentes, os autores e os autores têm acesso aos livros. E isso seria um ponto, ou seja, nos países Angola, Moçambique e nos outros países de língua portuguesa em África, essa criação das bibliotecas seria particularmente importante? Fundamental. Portugal... Mas depois também apoiar as editoras, não é? Apoio às editoras, não é assim? Apoio mesmo à circulação do livro, porque de qualquer maneira, como há muito poucas editoras angolanas, e a maioria das editoras angolanas dedicam-se a editar autores angolanos, porque não é muito difícil. Portanto, eu acho que deveria também facilitar-se a circulação do livro em português. Nos vários países, no Brasil, porque nós todos temos a experiência de ser muito difícil enviar, nem sequer é vender, nem sequer estou a falar de enviar um livro para alguém no Brasil ou receber um livro, é muito difícil e, portanto, por vezes nós discutimos questões linguísticas como se fossem, e eu obviamente gosto muito das questões linguísticas, mas parece que estamos a olhar ali para as pequenas diferenças ou para as grandes diferenças e quase que dá a sensação que essa é a grande barreira, Marco, quando não é a barreira. barreira. Fundamental, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que a língua é a mesma, é comum. Segundo, a língua é uma criação coletiva de todos aqueles que a falam. É nossa, é de todos aqueles que a falam. E está a ser construída no dia-a-dia por todas essas pessoas.
Quando às vezes me perguntam quem é que inventou o português, é uma boa pergunta. E a única resposta que eu consigo dar é as crianças em cada geração. Quem a fala, claro. Sim, ou seja, as crianças vão ouvir os adultos e depois vão ler, se tudo correr bem, vão receber esta língua de outra geração e vão recriá-la no cérebro, de uma maneira que até nem se conhece a 100% como é que funciona. E esta recriação é, na verdade, esta invenção contínua dessa língua em todos os cérebros de todos os falantes. O que quer dizer é que não há, de facto, um conjunto mágico ou sagrado de falantes que são os donos, não é? E depois os outros não podem falar. A língua é mesmo de todos. E agora, só para terminar, já não temos muito tempo, temos de bazar, não é? Gostava de te perguntar se te lembras de algum destes tais arcaísmos inventados. Ou é uma pergunta não, difícil? Dos meus? Não, Sim. não lembro, de facto não lembro. Não queres inventar um agora? Tens 2 minutos e 20, vamos ficar todos em silêncio às espera. Mas vou-te dizer, aquele livro, a Rainha Ginga em particular, eu estava a falar da Rainha Ginga, é baseado num livro absolutamente extraordinário. A História Geral das Guerras Angolanas, de um português que foi para Angola com 14 anos, nunca mais saiu de Angola e foi-se angolanizando. E o livro, que é escrito no século XVI, XVII, já é escrito num português angolano. Okay? Isto é extraordinário. Acho que não existe nada parecido em nenhuma outra língua. E aquilo é mesmo já o português. E é um português já angolano, quer dizer, lê-se aquele livro e está cheio de palavras que vêm diretamente, por exemplo, do Quimbundo. E de arcaísmos, lá está, que portugueses que estavam... portugueses e alguns do Quimbundo e alguns que são uma mistura dos dois, não é? E esta criatividade que faz a língua em todas as... Exatamente. É engraçado porque eu, por vezes, a conversar sobre a língua, já cheguei a receber comentários quando falei do português de Angola, comentários de pessoas dizendo não, mas o português de Angola é uma coisa que não existe. Porque a ideia é, o português é só aquilo que está nos dicionários e na gramática, e não havendo um dicionário de português de Angola, é como se não existisse, quando na verdade já tem séculos, não é? Já tem séculos. Já tem séculos, Já tem séculos e vai continuar a fazer parte da nossa língua cada vez mais ao longo dos próximos tempos. Nós já não temos muito tempo. Podia resumir aqui, não sei se concordas, que há este borbulhar da língua que é essencial para a literatura e há esta necessidade das bibliotecas, porque o livro, na verdade, é uma das formas de nós protegermos a língua falada, protegermos no sentido não de salvar uma certa ideia de língua pura, mas sim conseguir pô-la lá dentro, das várias épocas, para podermos transportar a língua de uma época para outra e, portanto, as bibliotecas, por exemplo, as bibliotecas públicas serão um dos aspectos essenciais para isso. Concordo. Olha, muito obrigado a todos e muito obrigado também por esta conversa. Obrigado.